Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer aqui para vocês um MacBook A1466. Ele é um MacBook que chegou aqui para nós sem ligar nada, não acende LED do MagSafe, não gira cooler. Eu abri ele aqui, está extremamente sujo por dentro, então tem uma grande possibilidade de ter alguma oxidação, trilha rompida, talvez até algum defeito no SMC. E antes mesmo de eu prosseguir com a desmontagem e reparo dele, eu resolvi trazer para vocês aqui o estado inicial da máquina, tá? Tô com ela aqui, como pode ver, extremamente suja internamente, tá? Bastante sujo mesmo. Vou pegar aqui o carregador e mostrar para vocês a respeito do MagSafe, tá? Um minutinho que eu já pego aqui para vocês. Esse aqui é um carregador nosso mesmo, que a gente usa aqui para poder fazer teste, diagnóstico e tudo mais. Vou conectar ele na tomada aqui, tá? Olha só, para quem conhece essa máquina, o que acontece? Né? No momento em que a gente conecta o carregador, como ele está sem bateria, ele tem que ligar o cooler automaticamente. Tá? Isso acontece porque MacBook com a carga baixa da bateria, no momento em que você conecta o carregador, ele starta o MacBook automaticamente. Tá? Isso é uma configuração de fábrica. Todos os que eu já peguei até hoje funcionam dessa maneira. E também, né, nesse modelo aqui, como ele é um modelo mais antigo, ele tem que acender a luz do MagSafe, tá? Modelos mais novos hoje já não tem mais essa luz do MagSafe, já são carregadores do tipo C. Essa daqui, especificamente, é um MagSafe 2, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui. Ó, conectei, nada de LED, tá? Ó, aqui, ó, nada de LED, cooler parado. Vou tentar mexer aqui para ver se não é um mau contato. Absolutamente nada, tá? Bom, o que acontece então? Eu vou fazer a desmontagem completa dessa máquina e trazer para vocês aqui, não o reparo inteiro, até porque ficaria bastante longo, eu ainda não sei exatamente quais são os problemas, eu vou fazer a desmontagem dela agora, fazer o diagnóstico. A gente desmonta basicamente limpando essa máquina, até para que a gente consiga ter uma noção do que está por baixo, mas antes mesmo de fazer a limpeza, eu gosto muito de desmontar e fazer uma análise visual nele utilizando o microscópio com a sujeira em cima da placa. Bom, por quê? Às vezes, no momento que você passa um pincel ou até mesmo uma escova antistática ou qualquer outro tipo de produto, isso acaba retirando as oxidações do lugar. Obviamente que pode solucionar o caso e está tudo bem, mas a grande questão é, se remove do lugar, você não consegue saber exatamente onde estava, consequentemente a análise visual acaba se tornando muito mais difícil e você vai basicamente só remover o que está causando o problema agora, mas isso pode voltar a dar defeito num curto espaço de tempo. Então eu gosto de analisar ele com a placa suja mesmo, justamente para que eu consiga ter uma visão melhor, digamos assim, a respeito do equipamento como um todo, tá? Então vou fazer a análise dele aqui, eu vou desmontar ele, vou fazer alguns takes aqui, provavelmente alguns vídeos, mas assim que eu for montando esse caso aqui para vocês, eu vou explicando durante a análise e tudo mais, tá bem? Bem, fiz a desmontagem da placa aqui, tá? Tô com ela aqui, bastante suja. Numa análise inicial, no microscópio, não parece ter nenhuma oxidação grande, né? Ou seja, né, não tem nada visivelmente grande. Tá? Até vou conectar de volta aqui, mostrar para vocês como ainda apresenta defeito. Tá? Vamos lá. Conectar o MagSafe. Errado aqui. Aí. Conectado o MagSafe aqui. Estou com ele na tomada ali, ó, o carregador, né? Vou mostrar para vocês que realmente não está legal, tá? Não está funcionando. Bom, agora eu vou ter que fazer a limpeza dessa placa, uma limpeza feita com calma, mas aqui nessa região, não, no zoom, nessa região aqui, tem um forte indício de que tem algum problema aqui, porque tem alguns capacitores aqui que estão meio amarelados e aqui é uma região de entrada de energia, tá? Então eu vou partir para uma análise, eu vou limpar primeiro essa placa, depois eu vou partir para uma análise eletrônica, porque provavelmente, né, eu acredito que o defeito esteja
nessa região aqui, tá? Eu vou trazendo para vocês aí à medida que eu for fazendo a análise aqui. Bom, gente, então retornando aqui, fiz uma limpeza prévia na placa, né? Tirei um pouco do pó dela, pelo menos. Não fiz uma limpeza tão completa ainda, mas eu já quero mostrar para vocês uma coisa, tá? Aqui nessa região, a placa está aquecendo, bem aqui nessa região, tá? O que temos ali, né? Ali temos basicamente a entrada de energia da placa, tá? Então o que eu vou mostrar para vocês aqui? Posso ter encontrado um dos problemas, tá? Ou pelo menos um dos causadores. Não sei se vai dar para ver muito bem aqui. Deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouco essa visão aqui. Eu acho que não muito bem, tá? Mas eu vou tentar mostrar para vocês igual. Aqui no microscópio, nós temos dois componentes. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui. Vou botar só um suporte a mais aqui para poder elevar um pouco mais o telefone. Aí, beleza. Ó, vocês estão vendo que aqui tem um componente que tem um furo no meio? O que eu vou fazer? Eu vou medir ele aqui e mostrar para vocês uma coisa, tá? Essa daqui é uma das entradas de energia. Deixa eu reduzir um pouco esse brilho aqui, se melhora um pouco a visibilidade. Melhorou um pouquinho, tá? Mais aqui, beleza. Então o que acontece? Nessa parte aqui, na ponta de cá, na ponta da esquerda, nesse componente aqui, a gente tem aqui a entrada de energia, tá? Eu vim por aqui, tem que ter 16 volts aqui e tem que sair 16 volts aqui. Essa daqui seria a entrada com relação à bateria, tá? A entrada de energia da bateria. Então ele é um circuito, deixa eu afastar aqui um pouquinho. Aí. Ele é um circuito que daqui tem um divisor, né? Faz todo o caminho ali. Bom, então, vamos ver aqui. Tá meio escuro, mas acho que vai dar para ver. Ó, olha no multímetro ali embaixo. 16,77 volts, tá? Deixa eu melhorar um pouco essa visibilidade, de repente daqui para cá. 16,78. Ok, beleza, até aí tá tudo bem, né? Então temos energia entrando na placa. Mas na saída, olha aqui, ó, 2,1 volts somente. No multímetro dá para ver, ó. 2,1 volts somente. Bom, o que isso implica, né? Como esse componente aqui está furado, muito provavelmente deve ter algum curto aqui nessa região que está fazendo com que esse componente aqui queime. Tá? Então, o que acontece é que passa daqui para cá, quando chega aqui, deve ter algum problema aqui eletrônico, ao ponto de simplesmente não ter como a energia passar e o componente acaba queimando por superaquecimento. Então, muito provavelmente temos um curto aí na região. O grande detalhe agora vai ser saber aonde que está o curto. Eu tenho uma leve suspeita. Vamos ver se eu estou certo ou não. Olha aqui. Certinho. Não tem erro. Agora eu vou ter que melhorar a iluminação. Aí. Fica um pouco saturado as cores, mas tudo bem, tá? O que acontece? Aqui a gente tem a entrada. Deixa eu descer ela um pouquinho aqui. Aí. Olha só. Aqui nós temos a entrada de energia. Entra 16 aqui, está sendo 2 volts aqui. Qual que é o grande problema? Daqui para cá ele é uma ponte, ok? Então, uma pontezinha. Deixa eu virar um pouco mais aqui. Aí, beleza. Uma pontezinha aqui. Bom, daqui para baixo é a saída, então, de energia dessa placa. Então, aqui ela entra, aqui ela sai. Aqui, depois desse componente aqui, de cima para baixo, nesse caso aqui, esse componente aqui, de cima para baixo, depois dele a gente tem a alimentação de toda a placa do Mac, tá? Qual que é o grande detalhe? Vou fazer o teste aqui, ó. O multímetro tá aqui no cantinho, ó. Aqui no cantinho. Não pode ter curto aqui. Olha ali. 0,010. Tá? Então, parece que tem um curto aqui nessa linha. E o que eu vou fazer? O componente mais próximo ali é esse capacitorzinho aqui.
da ponta do meu dedo ali, ele tá bem feio, com a ponta bem feia. Então o que eu vou fazer? Nesse momento eu não vou atirar com solda, eu vou fazer aqui um procedimento um pouco mais rápido, aí, que é tirar o componente eletrônico com o próprio multímetro, com a ponta do multímetro mesmo, tá? Não vai dar pra ver porque ele tá na pontinha do meu dedo, mas essa manchinha marrom na ponta do meu dedo, tá? Fiz a remoção, vamos ver se o curto vai abrir, só pra gente ter uma ideia. Esperamos que sim. Ó, não resolveu. Então, fiz a remoção do componente, mas o curto ainda existe. Olha ali. O curto ainda existe, tá? Então agora eu preciso descobrir aonde que está esse curto. Olha aqui, pode ser nesse capacitor, pode ser em vários componentes, né? Ainda mais porque essa aqui é uma linha de alimentação que vai para vários lugares. Vou remover só esse outro do lado, mas eu acho que não deve ser ele. Vamos só tirar essa teima. Vamos lá. Aí. Esses componentes aqui eu coloco de volta depois, tá? Aí. Medir aqui. Ainda não, tá? Então deve ter algum curto aqui nessa região e muito provavelmente seja nesse componente aqui. Nesse aqui. Como que a gente consegue detectar esse curto? Vamos tentar alimentar essa placa. Deixar os 4 volts ali, só para a gente ver se com 4 volts já vai aparecer. Mas é bem provável que sim. 4 volts foi bastante pouco. Consumiu só 200 mili. Onde eu vou injetar tensão. Como ela trabalha com 16, se a gente botar 14, é de boas. Né? Ou pelo menos deveria ser. Vamos lá. Ó, aqui está o nosso componente com defeito. Olha ali. Aqui está o cara. Esse cara aqui, então, está com defeito, bem como vocês viram ali. Então o que acontece, gente, é basicamente isso, tá? Um componente que estava muito próximo. Olha aí. Viu como ele está esquentando? Ó, esse é o nosso vilão aí, então, que está causando todo o defeito, tá? Ele só não estava apresentando o furo aqui em cima do componente antes, porque estourou primeiro nesse resistor aqui. Então, aqui não era a causa do defeito, aqui era a consequência do problema. Tá? Então, olha como é importante a gente fazer um diagnóstico bem feito, até porque muitas pessoas poderiam simplesmente trocar esse componente aqui e acabar queimando de novo, não ia ter solução nenhuma. Então, a gente já sabe que o problema, na verdade, está aqui. Tá? Então é isso aí, gente. Agora eu vou fazer a troca desses componentes, eu tenho tudo em estoque, e assim que eu tiver aí feito essa troca, eu trago para vocês aí o resultado. Bom, gente, retornando aí, acho que umas 4 horas depois aí de tentativas e erros nessa placa, olha aqui, já estou com um sistema Windows aqui para teste, né, um pendrivezinho bootável aqui, que a gente chama de Strelec. A placa está aqui, ainda não está montada, né, está sem sistema de armazenamento nem nada. Eu vou mostrar para vocês agora o que foi preciso fazer para fazer com que esse equipamento voltasse a funcionar, tá? Só vou inverter a câmera aqui, joguinho rápido, aí vocês já podem acompanhar comigo. Bom, vamos lá então, né? Começando pelo principal, ele estava com um defeito, tem até algumas anotações aí, loucura, né? O defeito dele era na linha de PP 3V42G3H, tá? Essa linha aqui de 3.42. Bom, o que acontecia? Ele superaquecia primeiro nosso SMC, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Aí. Este cara aqui. Vamos ver se eu consigo focar melhor. Ó. Esse carinha aqui, tá? Esse aqui estava com defeito. Bom, eu tinha aquele para troca, só precisei fazer um rebaling, tá? Fazer um rebalingzinho com esfera 0.3 milímetros, tá? 0.30. Então, troca desse cara aqui primeiro para poder fazer ele voltar e sair aquele curto. Mas trocar isso ali não adiantou completamente. Por quê? Porque ele apresentava uma resistência muito baixa ainda nessa linha de PP 3V42G3H, tá?
O que que acontece? Como a linha estava com uma resistência muito baixa, eu tive que basicamente ir retirando componentes um a um, tá? E aqui ficou um rabisco bastante feio, mas mesmo assim, um a um, basicamente para poder encontrar os defeitos. Cheguei no SMC, ok? Resolvi o problema do SMC, que é esse cara aqui, tá? Que eu mostrei para vocês. Bom, sendo disso, CI de carga também estava com defeito. Por quê? Porque CI de carga também ele basicamente passa, né, tem alimentação da mesma linha G3H. Troquei esse cara, também não solucionou 100%, o equipamento não ligava. Bom, segui, né? Obviamente que esse componentezinho aqui pequeno foi aquele lá do início do vídeo, o que tem o furinho no meio, tá? Esse aqui foi um dos problemáticos aí que eu troquei no início, beleza? E por último, mas não menos importante, a gente tem aqui o nosso U19. Foi esse cara aqui que me fez aí trabalhar umas 4 horas seguidas nesse MacBook até encontrar o defeito, tá? Esse U19, de acordo com o esquema elétrico da placa, deixa eu pegar aqui para confirmar para vocês, nosso U19, ele basicamente ele é do circuito de power, né, o System RTC Power, que ele vai ter o gerador de clock, tá? Então olha só, esse componentezinho ali, na verdade, é este daqui, tá? Nosso U19, tá aqui ele, ó. Bonitinho, né? Quem olha para ele não sabe o quão ordinário ele é. Mas, aqui ó, System, RTC Power, Source, e aqui, ó, geração de clock, ok? Então, foi esse cara aí que me tirou o sono por algumas horas aí. Mas, o importante, o MacBook tá ligado, tá funcionando. Pode ver, né, que o cooler dele não tá disparado. Geralmente quando o cooler dispara é porque ele sente falta de algum componente, alguma outra coisa, mas aparentemente não. Agora tem que remontar esse equipamento e ver se vai resolver, né, todos os defeitos ou se vai ter mais coisa para fazer. De momento, pelo menos, foi somente isso que a gente constatou. O trackpad dele também funciona, certinho, bonitinho. Isso aí. Agora basta a gente pegar e, sei lá, fazer um exorcismo com esses componentes aí. Valeu!